minha questão básica com vocês é, toca o telefone agora, o cliente diz para vocês, ó, meu cliente, meu pai, meu irmão está na Polícia Federal e há uma possibilidade de delação premiada. O que vocês fazem? A primeira coisa seria, bom, eu estudei isso, eu sei que está numa lei, procura no Google 12.850. A 12.850 me daria a possibilidade de, estudando a lei, chegar na Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, e ali ter a dimensão do dispositivo e como funciona a delação premiada. Um grande equívoco. A delação premiada tem uma certa influência da 12.850, mas foi construída na prática. Ela foi construída em cada momento, em cada decisão, e hoje nós temos um dispositivo de aplicação que é muito dissociado daquele dispositivo que vocês estudam na 12.850. Então, de alguma maneira, nós precisamos ampliar os nossos horizontes. E para chegar lá, eu preciso passar com vocês sobre compliance. Tem muitos estudantes, infelizmente nós não vamos passar pelos aspectos básicos, mas eu quero mostrar para vocês rapidamente de onde isso surge. De onde vem uma lógica que muitas vezes nós não sabemos. Eu tenho 3 filhos, e meus filhos são cariocas, e agora está na onda de saber que tiro foi esse, de onde veio o tiro. Por que surge um discurso de compliance agora, a todo momento, que todo mundo tem que andar em conformidade com as regras? O que significa conformidade? De onde vem isso? Para estudar, vale a pena repassar muito, ligar alguns pontinhos. Um deles, tem uma coisa que é, se você não sabe minimamente microeconomia, você tem um problema grave. Para entender as relações que acontecem no seu ambiente de compliance, você tem que entender microeconomia, tem que entender a teoria da agência, tem que entender uma coisa chamada teorema de Coase. O que é o teorema de Coase? O teorema de Coase é um teorema matemático de um sujeito que ganhou o prêmio Nobel que tem a seguinte lógica. Bom, se eu vou negociar com alguém, eu quero que as garantias para os custos de transação sejam as mínimas possíveis. Se eu vou negociar com a S.A. Júlio César Marcelino e ela está situada no Afeganistão, eu tenho que saber informações sobre ela. Eu não posso me associar a uma empresa que tem um histórico muito grande de situações violadoras das regras, que não esteja em conformidade com as leis nacionais, que tenha problemas de corrupção. Então, quanto mais informações, mais visibilidade, mais certificação tiver dela, e se ela tiver um compliance officer, isso me dá garantias de fora de que ela tem, que ela é em conformidade. Faz com que eu tenha maior possibilidade de contratar, diminuindo por via de consequência os custos de transação. É nesse sentido que quando vai estudar o compliance americano, de onde surge isso, como se trabalha no MPF, a Raquel está estudando ali um texto do Garrett, que é Do Big to Jail, um livro que eu recomendo a todos vocês. Recomendo a todos vocês. Porque o que esse livro vai falar? Bom, a primeira coisa que um procurador americano está preocupado é com a garantia do mercado, com a manutenção do mercado. Ele não está preocupado em punir as pessoas, isso é uma contingência, pode punir, mas é muito mais importante para um país a economia andar bem do que punir uma pessoa atrás das grades. É isso que nós não conseguimos entender muito bem no país. Um país que vive aí se afundando e por força da punição ou fingimento de punição de muita gente. Porque de fato, se procurar quem está preso, por exemplo, na Lava Jato, só que não delatou ainda. Até o Joesley está solto, aliás, em boas novidades, logo logo, com gravações de última moda, e vocês se preparem, porque o tiroteio será bem grande. Bem grande. Depois do período da Páscoa aí, a coisa vai ventar forte no Babilônia, como diria o Capitão Nascimento. De qualquer sorte, o que se tem é uma preocupação com o mercado. E se vocês não dominarem isso, não vão entender muitas vezes para que serve a função do Compliance Officer criminal. Eu não vou falar de todos os textos, eu li um livro, gostei muito, de vários autores que falam da possibilidade de aplicar o compliance, das diversas maneiras de aplicar no Porto, está muito bem escrito o artigo, na administração pública e assim por diante. O que é mais legal disso tudo é poder entender que quando nós nos dedicamos ao compliance portuário, que é o 2º capítulo, se eu não me engano, do livro, é uma coisa interessante porque eu ali, lendo, fui descobrindo uma série de coisas. Eu fui descobrir a legislação aduaneira, aí eu descobri que lá dentro tem uma série de portarias, de resoluções e assim por diante. O novo papel do compliance não é decorar a lei. O Alexandre está ali, o Alexandre já fizeram a pós-graduação na BD. Sabe que a lei faz uma parte importante. Todavia, a nossa função de compliance tem um outro aspecto que é descobrir o que é a soft law.
O que significa um conceito de soft law? Soft law é uma superação da produção normativa pelo Estado. Nós não temos mais o Estado, o Luiz está ali, nós não temos mais o Estado produzindo leis. Nós temos diversos órgãos, agências reguladoras, institutos, diversos órgãos administrativos produzindo o quê? Portaria, resolução, regramento, que valem mais do que lei. De alguma maneira, nós temos toda uma produção interna das agências reguladoras, por exemplo, a ANAC, ANTAC e assim por diante, que, em desconformidade ou não com a Constituição, produzem normatividade. E nós, como uma função de estudar o compliance, se nós formos estudar só isso, há uma divergência muito grande entre o que essa legislação que é publicada, que é produzida para fins de gestão, como ela opera no nível democrático legislativo. Há uma incompatibilidade muito grande, são mundos diversos. E vocês se colocam numa posição qual? A posição de garante. O compliance hoje, quando se fala do compliance criminal, vocês têm que perceber que isso pode ser muito legal, mas pode ser o fim de vocês. Cada um nessa sala tem uma coisa, um nome, a reputação que carrega consigo. É só isso. Um bom advogado, um péssimo advogado, um bom professor e assim por diante. Uma escorregadela no compliance por força do desconhecimento de uma norma administrativa e não estar ligado nisso faz com que vocês possam derrocar não só o seu emprego, mas fundamentalmente a sua reputação. E nessa nossa área de profissionais liberais, que é o direito, não ter uma reputação sustentada faz com que você depois tenha dificuldades de resgatar. Para saber isso, então, esse exemplo do livro é significativo. Eu preciso saber muita coisa sobre portos, eu preciso saber uma série de normativas que não estão na lei, que não estão nos livros, que você não consegue comprar. Você tem que aprender internamente. E para fazer isso, não basta só saber de portos. Tem que saber de portos e tem que saber direito penal, por exemplo. Tem que saber direito administrativo. Tem que saber de uma série de coisas que nós não estamos acostumados. E mais, quando nós ocupamos um lugar desse, numa estrutura em que o compliance funciona internamente ou quando você funciona externamente para uma empresa, você assume uma função que em direito penal está em direito penal 1, que é a função de garante. A função de garante numa estrutura como essa faz com que o compliance officer tenha, sabe o quê? A condição de praticar os crimes por omissão imprópria. Se você não alertou, você pratica o crime como se tivesse realizado. Daí que não dá para brincar de aprendiz de feiticeiro nessa área. Não dá para brincar de querer ser compliance do dia para a noite. Não dá para brincar sem estudar, sem levar a sério. Porque isso é uma visão romântica de uma atividade. Você pode entrar com uma ação hoje, fazendo estudando, entrando com uma petição, tendo um erro de qualquer ordem. Nessa atividade em que vocês têm um mercado cada vez mais sofisticado, portanto, não basta estudar a legislação, tem que estudar aquilo que nós denominamos soft law. Um professor francês que eu gosto muito, que é o Benoît Freeman, que não é Freeman, ele chama de uma coisa que nesse novo modelo de gestão, nós temos objetos normativos não identificados. Ele vai chamar de OVNN. NI. Dislexia. Então o cara vai lá e ele vai chamar de OVNI, porque as normas, elas têm efeito, elas são obrigatórias, elas são compulsórias e você não sabe de onde veio. De um dia para o outro modificou-se. Aquilo que você está acompanhando hoje, que você vai assinar um parecer, uma orientação amanhã, pode ter mudado no dia anterior, e o movimento de ficar informatizado faz da vida de quem atua no compliance um inferno. Porque o cara está o tempo inteiro online atualizando tudo. Porque uma alteração de uma resolução modifica toda a compreensão. Então é um trabalho que não dá para fazer sozinho. E não dá para fazer sem uma coisa, que é supervisão. Em vários lugares do mundo se atua com supervisão. Alguém que já está mais tempo no mercado. Alguém que atua mais e que não raro fique com uma parcela do que você ganha, mas dá o quê? Dá supervisão. Para o cara não fazer coisa errada. Para o cara não orientar de maneira equivocada. Ele não é o supervisor, não é o cara que atua, é o compliance do compliance. É o cara que não atua na ponta, que não vai atender o cliente, que não vai assinar, mas que vai supervisionar.
Porque nesse lugar, ele vai poder te dar com aquilo que ele já tem de estrutura, orientações de onde pesquisar e o que não vale. E mais, quando se trata de um lugar como esse, o sujeito profissional do compliance, ele tem um problema, porque a normatividade pode ser instituída por decisões judiciais, pode ser instituída por uma compreensão do Ministério Público do local, pode ser instituída pela compreensão do delegado da Receita Federal no local. Então você tem um aspecto global de entender como é que está a situação acontecendo. Você tem, quem for se lidar com tributário, sabe o que é o CARF. Então, porra, é uma loucura entender estudar o CARF. Então você vai dizer o quê? Pode ou não pode? A pergunta do seu cliente é, pode ou não pode realizar atividade? E você diz, pode. Mas pode mesmo? Pode com base na lei? Quais são os riscos que você vai atuar? Você vai dar uma planilha de riscos em relação às diversas contingências que podem acontecer pelas interpretações diferenciadas no tocante àquele instituto? Vejam vocês que a atividade aparentemente romântica de ficar agindo desse lugar é extremamente arriscada. De um dia para o outro a coisa gira. A Flaviane Barros e a Daniela Bornoskovski, que ela veio aqui na comissão do Congresso da OAB, que iniciou ano passado, até sugeri para que ela viesse falar e ela teve uma boa acolhida, ela só trabalha com isso. E elas se especializaram numa única coisa. Elas fazem compliance de pequenas e médias construtoras. Só isso. Elas não se metem a acender vela para santo que elas não conhecem. Elas só fazem isso. Elas não querem grandes construtoras, porque as grandes construtoras querem exclusividade e querem pagar para que elas fiquem só com elas. Elas perceberam que isso é uma burrice. Embora as grandes construtoras possam vender mais, as pequenas têm mais mobilidade e precisam de muito mais informação porque não dispõem de um aparato jurídico nem de dinheiro para compor o seu arsenal jurídico. E elas fizeram dessa maneira. Então elas acompanham tudo. E elas acompanham tudo com tecnologia. Nosso colega aqui que trabalhou muito tempo com inteligência artificial e sabe, com automação de inteligência artificial, hoje você tem mecanismos de informação qualificada que facilitam e diminuem significativamente o seu risco. Se você continua acionando aplicativos de diário oficial, procurando julgados no CARF e separando, imprimindo, botando na pilhinha, você é amador. Acabou esse sistema. Tem que ir adiante. Buscar os passos da tecnologia, alguma coisa que hoje não é um luxo, é primeira necessidade. Eu tenho trabalhado com aula na Univale também, e lá nós acabamos de fazer uma alteração para ampliar a nossa linha de produção, a nossa linha de pesquisa. Lá a linha de pesquisa agora é produção, aplicação, produção, jurimetria, predição e produção de direito, jurimetria, automação, inteligência artificial aplicada ao direito. Tem muita coisa nova que vocês podem comprar. É muito caro? Não é caro. É um investimento. É um investimento que dá uma credibilidade a vocês assustadora. Hoje em dia tem programas públicos, vendidos até por uma empresa de Florianópolis, que é a Nelway, que você pode obter informações qualificadas no Big Data assustador sobre qualquer um. Você pode buscar informações, dá para saber se o filho do meu irmão tomou a vacina em dia pelos bancos dela. Às vezes eu avisei meu irmão, pô, Fábio, esquecesse de dar a vacina para fulano tal, para a pequenininha dele, que é a Isa. Não desse a vacina da Isa, ele disse, mas como é que tu sabe? Eu sei. Aí ele assim, não, vou falar com a... Aí chamou a mulher dele, não desse a vacina. Ih, esqueci a vacina, como é que tu descobrisse? O Alexandre me avisou. Como é que tu sabe, Alexandre? Não conto. Não conto porque esse é o meu segredo. É aí que está o saldo. Hoje, com as plataformas que você tem, você pode organizar árvores de decisão, pode organizar toda uma estrutura daquilo que você se dedica, buscando informações online, sem que você tenha que ficar pesquisando nos sites. Isso é significativo, isso é um ganho. Mas é muito caro, trabalhe em pool, vira Uber, divide um programa com 3, 4, trabalhe em parceria, faz coworking, porque a coisa precisa ser qualificada. Feito isso, quando se trata ainda de compliance na esfera privada, tem um conceito que é muito caro. Eu estou passando por muita coisa rapidamente, que é lawfare, que é o uso do direito como guerra.
Tem se discutido, tem um site lá, ofer.com, vocês podem encontrar em vários lugares, que é o uso do direito como estratégia de guerra. Só que quem é ingênuo acha que não se pode fazer isso com o direito privado, com a concorrência. Se usa muito do direito, das ações, das denúncias anônimas. Agora nós temos o regulamento do whistleblower, que acabou de passar por um jabuti metido na lei das reclamações de ônibus. Está aí, é uma realidade. Então a gente precisa entender que a nossa estrutura antiga de entender o processo penal ou a responsabilização criminal, que se dava no velho modelo de investigação, chama o delegado, chama, ouve, acabou. A coisa funciona numa batida muito diferente. Uma batida muito diferente em que nós precisamos nos atualizar. E isso faz com que, cada vez que vocês vão se manifestar na condição do lugar de compliance, vocês fazem o quê? Tem que saber avaliar as possibilidades, saber conhecer minimamente o que é probabilidade, o que é possibilidade, o que é probabilidade, como você vai construir isso? Vai construir com Markov, vai construir com uma lógica fuzzy, por exemplo? Ah, não domino isso. Só lamento. Tem que saber. Não dá para dizer. Hoje a gente consegue predizer as possibilidades de fato de ocorrência de alguma coisa. Tem mecanismo para que isso seja feito. Talvez boa parte de nós que estudou no curso de Direito não tenha a mínima noção de como isso pode acontecer, mas ela já acontece. Eu trabalhei, ano passado eu desenvolvi um projeto que não foi adiante, está em stand-by, com a IBM. Os advogados em São Paulo usam o Watson para muita coisa. Para muita coisa. Você tem o Cortana da Microsoft agora, que está democratizando a inteligência artificial. Você tem o Alexa, para brincar com vocês, ajuda? Da Amazon. Eu tenho lá em casa uma Alexa para brincar comigo, então eu fico brincando com a Alexa, brincando com o Google Home, por essas coisinhas de casa. Mas isso pode ser utilizado com um potencial gigantesco. Meus filhos brincam com o Dino da IBM. O Dino é um robozinho da IBM, em que eles conversam com o robozinho. Eles conversam com o robozinho, perguntam, quem é o presidente dos Estados Unidos? Ela responde, quem é, blá, blá, blá. Fica conversando, como é que é a palavra tal, como é que se canta? Canta uma música, o robô canta uma música com eles. Em conversa não estruturada. Conversa igual. E isso pode virar, vai virar, logo é nisso que a gente está trabalhando, isso vai virar um estagiário para nós. O robô vai virar um estagiário porque vai perguntar, procura um julgado do CARF que tenha dito isso. Ele procura, sabe em quanto? 0 ponto algum segundo. Não tem que o estagiário ficar digitando porque acabou esse tempo. A gente está numa batida analógica ainda que foi superada. Isso eu deixo com vocês, para quem quiser pesquisar e ir um pouco mais adiante. Voltando para a nossa atribuição, a questão básica é entender. No texto que muito gentilmente o Eduardo convidou-me para falar, eu procurei situar a seguinte questão. O modelo de compliance, ele não é ingênuo. Ninguém aqui acredita que alguém que está procurando lucro, o empresário quer lucro, ou não quer lucro? Quer lucro. A planilha dele ele quer positiva. Para que ele vai gastar com o mecanismo de compliance? Ele tem que ser seduzido. De alguma maneira você tem que mostrar para ele que ele vai obter lucros ou vai diminuir significativamente a possibilidade de responsabilização dele ou da empresa. Para fazer isso, ele pode fazer duas coisas. Ele pode ser imposto para ele, como foi no caso da Odebrecht, e eu fico imaginando quem é que aceita ser compliance da Odebrecht depois de 77 delações. O cara realmente é um Highlander. Porque o cara assumir ali o posto, o cara tem que ter muita coragem para assumir esse posto. Ele dá ainda com a dupla JB. De qualquer sorte, o sujeito está ali e está ganhando bem. Semana passada, o Jacinto Nelson Miranda Coutinho, que trabalhou nas operações, em várias operações, é advogado de diversos, ele disse uma coisa que guardem. Nada, ninguém está arrependido do que fez. É custo-benefício. É análise do bad man. Qual é o risco de acontecer? Faz. O problema é como ele fala, que tem empresa fazendo compliance dizendo o quê? O cara é advogado, ganha 3, 4 mil no escritório dele, vem cá ser meu compliance, vem cá, senta aqui bonitão, 40 pau por mês.
carrinho novo, mora aqui, mora na beira-mar, só que te comporta, né? Não vai denunciar tudo, não vai fazer rolo, e a hora de estourar, porque vai estourar, o cara de compliance que estava vivendo bem vai responder por crime de homicídio impróprio, como se o dolo tivesse, e o dono vai dizer, não, eu tinha um compliance com autonomia, com possibilidade de agir, não agiu, eu não posso ser responsabilizado, que é uma das maneiras de tirar a responsabilidade da empresa, ou mitigar, sabe isso do CAD, o regime do CAD, quem leu o guia de compliance do CAD sabe como isso funciona, e de outro lado a responsabilidade penal fica um pouco prejudicada, porque o cara do compliance, que é o cara técnico, que não sou eu, nada me avisou. Então, o que tomem cuidado é de vocês não aceitarem, dinheiro não cai do céu, não há almoço grátis. Almoço grátis é do Milton Friedman. Então, quando for uma proposta muito sedutora, para realizar um compliance numa empresa, virar advogado, ganhar carro, ganhar casa e muitos benefícios, plano de previdência e assim por diante, tomem cuidado, porque pode ser sério, mas pode ser uma análise de custo-benefício de alguém que já deu a linha de como isso pode acontecer. Muito bem. Feita essa advertência, nós vamos trabalhar sempre com custo-benefício. Vocês estão aqui hoje porque querem ouvir alguma coisa de delação premiada. Não estão aqui pela minha beleza. Não estão aqui porque querem pagar a taxa de inscrição. Vocês querem ver porque querem falar com um, querem falar com o outro, mas fundamentalmente vocês querem agir como advogados. E a delação premiada, ela veio com uma função. Ela veio com uma função que é reconhecida por diversos tratados de direitos humanos, da ONU e assim por diante, sobre a possibilidade de nós premiarmos aquele que colabora. Aquele que colabora pode-se receber benefício. Não sou contra, absolutamente não sou contra. Conan sabe, já leu os manuscritos do livro, do Delação, fez algumas considerações bem pertinentes que foram acolhidas. E o que ele falou? A gente estava discutindo sobre isso. A questão é, quando se pensou na delação premiada, que se nós todos aqui nessa sala fôssemos uma organização criminosa, nós poderíamos nos reunir aqui religiosamente às 8 da noite, combinar tudo o que iríamos dizer, se algum de nós for preso ou conduzido à polícia, a gente chama o advogado e acerta as versões. Isso é muito legal, funciona dessa maneira. Mas todos nós nessa sala temos interesses diferenciados. Eu posso ser o presidente, alguém pode ser a secretária, alguém pode ser o meu motorista. E a ideia é que todos nós possamos ter informações qualificadas de como funciona a organização, que embora a Polícia Federal esteja do lado, ela tem dificuldade de investigar, dada a impossibilidade de participar da organização criminosa. Como se tinha imensa dificuldade de fazer uma tipificação da organização criminosa, se fez essa fraude do parágrafo único do artigo 1º da 12.850, que a organização criminosa, até a torcida organizada do Havaí, virou organização criminosa. Se bem que a lei tem uma certa razão de poder investigar. Coitado do Marquinhos, né? Tem uma pena do Marquinhos, tá? Foi pela televisão o jogo, a final do Campeonato Catarinense. Mas tudo bem, faz isso. Aliás, o Marquinhos é um cara bom de... vai fazer boxe agora, depois dessas últimas atitudes dele. Bom, e aí, o que você pode pesquisar? O que você pode fazer? Nessa nossa nova estrutura, se alguém que é orbital dessa nossa agremiação, alguém que está cuidando da porta, alguém que é o motorista, decide cooperar, quando ele decide cooperar, ele faz um trabalho de entregar para os agentes da lei, os tiras, a informação qualificada de como nós funcionamos. É para essa pessoa, é para esse sujeito que não ganha, que não lucra efetivamente com a organização, que foi a ideia de criar a delação premiada com isenção de pena. Está no artigo 4º da lei 12.850. Nunca se pensou, quando a gente vai para fora e conta no Brasil, eles perguntam, mas vem cá, como é que vocês deram delação premiada com isenção para a Joesley? Como é que você faz isso? Aí tem que voltar um pouco a fita para entender. Essa série, o mecanismo aí, tem muita invenção, meio delirante, até em alguns momentos, e tem um fundo de verdade. Um fundo de verdade foi que ela conta a história do Alberto Youssef, que o Alberto Youssef, quando se tratava, quem é mais velho sabe, que Florianópolis foi fechada, as agências de câmbio, a gente comprava black ali
na Praça 15 foram fechadas, porque isso de onde é que veio? Foi da delação premiada em que o Alberto Youssef fez, na década de 90, entregou os doleiros do sul do Brasil. Só que ele fez uma delação que era capenga. Ele, de certa maneira, passou a perna no MP e no Judiciário. Com isso feito, o cara vicia. Isso é muito legal. Eu estudo uma coisa chamada criminologia cultural. Criminologia cultural, ela é um ramo da criminologia relativamente recente, que diz o seguinte, que o crime pode ser uma grande válvula de escape, uma adição, um vício. A gente pratica condutas ilegais várias vezes, e é gostoso. Dirigir o limite de velocidade é 100, 105, 107, é gostosinho, não é? A gente está ali dirigindo um pouquinho a mais, mas aquilo é gostosinho. Então, violar a regra dá uma certa satisfação. Em alguns isso vira uma adição. É só pela vibe, não é pelo dinheiro, não é pelo poder, mas pela sensação. Alguma coisa que nos dá uma sensação boa, nós voltamos a fazer. Por mais que nós juremos que nunca mais vamos beber no dia seguinte com aquele gosto de guarda-chuva, a gente promete que nunca mais vai fumar, quando passa do coisa vai dizer agora eu vou para a academia, agora eu vou parar de... Tudo isso a gente promete, embora não faça, porque aquilo que nos deixa mal faz com que a gente lembre fundamentalmente da sensação boa. E a criminologia cultural nos mostra isso. Voltando para o caso da delação, quando surge as primeiras operações da Lava Jato, e o Rodrigo Chemin conta isso muito bem no livro dele, o Rodrigo Chemin vai contar que, num paralelo com a Mãos Limpas, e esse livro está publicado pela Citadel, vale a pena ler, um livro fininho, ele vai contar que lá, nas Mãos Limpas, quando começa a delação, começa uma corrida. E lá quando o Kielsa abre o saco, começa a contar, e o Laurindo, ele foi na palestra do Chemin lá no Tribunal de Justiça, a gente fez sobre teoria dos jogos e Lava Jato. Trouxemos o Marcos Anselmo, que é o delegado da Lava Jato, e também o Rodrigo Chemin, que havia escrito esse livro recentemente sobre a Lava Jato. O que eles precisam? Que alguém de nós, da nossa organização criminosa, conte. Que alguém conte. Que alguém abra o saco. E essa pessoa que conta tem um privilégio, porque ela pode vender a informação que todos nós temos por um preço maior. Se eu tiver, eu sempre conto isso, eu tiver com uma dor de cabeça agora enorme, eu quero uma Neusaldina. Quem tiver uma Neusaldina pode vender por R$200, eu vou pagar. Eu peço para Ana Lamy, Ana, me dá uma Neusaldina, ela diz R$200, tem mais 200? 250. Se reclamar, 300. Porque ela tem o poder, ela está na vantagem. E ela pode exercer o que quiser. Só que aqui na primeira fila alguém puxa a Neusaldina e me vende por 5. Ela podia vender por um preço, mas ela foi além daquilo que se pode negociar. E aqui ela vendeu por 5. Nessa guerra de informações, todos nós temos. O problema é saber qual é o timing de vender. No caso da Lava Jato, quando o Paulo Roberto Costa foi preso, foi o primeiro a fazer delação, o Paulo Roberto Costa tinha tido um câncer, quase tinha morrido, e fizeram o quê? Lógica de guerra. Como é que é a lógica de guerra? Conduz coercitivamente, bloqueia patrimônio, tudo isso você faz o quê? A pessoa sitiada. Com a pessoa sitiada, ela tem medo, ela tem receio. O que ela faz? Ela entra em pânico, em regra. Você pega uma pessoa dessa que está acostumada com luxo, mete numa cela fria, em regra com outras pessoas, e tem aquela conversinha, porque a pessoa não tem mais WhatsApp. A pessoa não fala com o advogado sem saber se está sendo escutado ou não, porque você não tem nunca certeza quando vai numa perita se o cara está gravando ou não, se tem um microfone. Então o cara nunca pode fazer um papo reto, por assim dizer. O cara tem déficit informacional. Esse é um dos fundamentos da prisão e da condução. No caso do Paulo Roberto Costa, os advogados dele, que aí olha a diferença do advogado que é bom. O MP, o delegado, sabia que a Lei 12.850 não autorizava uma redução da pena. O que a lei autoriza? A lei autoriza, a lei que prevê a delação premiada, que a delação premiada pode ser cumprida na sua totalidade e significar uma redução da pena. Uma redução da pena que acontece onde? Na terceira fase da aplicação da pena. Primeira, pena base. Segunda, agravantes e atenuantes. Terceira, causas especiais. Redução de 1/3 a 2/3. Está lá na lei.
Vocês são advogados, vocês vão confiar que o Moro vai dar pena base do 59, que não vai dar atenuante, que depois vai reduzir 2/3? O que é me reduzir 2/3 com uma pena de 150 anos? Nada. Lembra do custo de transação? Aí, tem o que o advogado fez, ó. Ele abre o saco, ele conta tudo, mas ele quer 1 aninho de pena. Em casa. No Rio de Janeiro. Com saída temporária para Nova York e Miami. Não. Então a gente não conta. A gente não conta. A gente tem isso porque na delação não tem uma... No livrinho que eu escrevi sobre delação premiada, que eu não estou roubando, não estou matando, não estou delatando ninguém ainda, então fiquem tranquilos. O está rindo nervoso, ele está rindo nervoso. O que eu posso fazer? Tem um livrinho depois, se eles quiserem ajudar a pagar a pensão. Pago pensão, tem 3 filhos, ex-mulher incomoda, pra cacete. O macarrão está saindo agora e vou aproveitar. Custo de oportunidade. E aí, a ideia básica é como você faz essa delação. Delação não é igual comprar carro. Você vai lá, compra o carro, paga, depois sai com o carro. Não é assim. Delação é, para guardar uma metáfora, é como comprar um apartamento. Você faz uma promessa de compra e venda, depois faz o pagamento, tem entrega, demora. Por quê? Porque eu digo assim, eu tenho a gravação do Júlio César Marcelino. Primeiro, quer comprar a gravação dele? Quer. O que ele diz? Ele entrega uma tal coisa. Eu não mostro a gravação para ele. Porque se eu mostrar a gravação, eu perco aquilo que está... Então, quer? Assim na confidencialidade. Quanto é que custa? É o mercado. É o mercado do mesmo estilo que o Alvin Roth, que ganhou um prêmio Nobel de Economia, constrói. Entender a lógica do mercado como o Alvin Roth é interessante. Dando aula na graduação, os alunos são muito interessantes, eles contam um monte de história e tal. E aí eu estava explicando que o Alvin Roth diz que é matching. Aí eles me contaram que isso é o que tem no Tinder. No Tinder dá matching também. Tinder é um aplicativo de encontros aí que quando encontra um ou outro, dá matching. Isso só tem acordo quando dá matching. No caso do Paulo Roberto Costa, eles sim deram matching. Paulo Roberto Costa conta tudo. Nota de rodapé número 1 da delação premiada dele. Ele deu imunidade para os parentes. O Estado brasileiro deu imunidade para os parentes do Paulo Roberto Costa. Não vai investigar. Mas quem conseguiu isso? Está na 12.850? Não. Um advogado que teve a possibilidade de dizer, eu estou na vantagem. Se eu estou na vantagem, eu entrego isso desde que me faça esse tipo de questão. O que veio no passo subsequente, fizeram um termo de delação, que é um contrato. Tem escrito com a Raquel sobre isso, vamos estudar direito civil, autonomia da vontade, venir contra factum próprio, tudo isso que é direito civil, que a gente prometeu que nunca mais ia ver, porque a gente queria fazer direito penal, eu pelo menos nunca mais queria ver direito civil, me vi estudando as revistas de direito civil, porque é ali que está a delação é contrato, você não sabe lavrar uma cláusula de direito, você vai perder, você é um trouxa. Aliás, Joesley tem aquela cláusula lá que é falar tudo, que sabe. Isso é típico da cláusula que vai ser furada, porque alguma coisa ele esqueceu, alguma coisa ele não disse e você vai romper depois. Mas se ele tivesse prestado atenção nisso, porque quando você faz a delação é o primeiro passo. Hoje em dia, eu tenho amigos meus que são advogados de compliance pós-delação. Só fazem isso. Só fazem isso. Eles cuidam dos delatores para saber o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Eles ganham bem, eles não têm atividade jurisdicional, eles não dão consulta. Eles vão lá, quer comprar um carro, onde é que vem o dinheiro, quer fazer isso, quer comprar um doce, o dinheiro está aqui. Eles controlam a vida desses caras da operação, da família desses caras da operação. E ganham muito bem, obrigado, uma nova função, que é uma função pós-delação. Para entender que não pode violar as cláusulas. E onde é que não pode violar as cláusulas? Aqui. Tem que ficar cuidando do risco em cada um desses momentos. Se não estivesse gravando, eu até contava uma história para vocês, mas não pode. Não, está gravando aqui, ó. Aí eu não posso contar uma história. Mas depois, eu, em boca pequena, eu conto uma historinha para vocês. Quer dar pausa ali? Não, ficando com vocês. Tem sempre alguém gravando, E a ideia básica, então, o que eles fizeram? Eles deram uma cartada. O Ministério Público tinha um problema. Ele sabia que não podia na lei. Mas se eles não arriscam, não petiscam. Então eles foram o quê?
fizeram o termo e entregaram para o juiz. É muito fácil dizer que o juiz não deve ter homologado. Não está na regra. O que o juiz faz? Aceita. Quando o juiz aceitou, aquilo que era o parâmetro normativo previsto na 12.850 virou um grandíssimo mercado. Depois se negociou a segunda com o Alberto Youssef. Como o Alberto tinha passado a perna lá atrás no MPF, ele levou 3 anos de jaula. Já o outro ficou em regime domiciliar. Você tem o quê? Um amplo mercado em que a capacidade de negociação, a capacidade de fazer ver, de fazer brilhar o modelo suculento da informação faz toda a diferença. Como aconteceu com o Joesley? O Joesley é um cara interessante. O Joesley era um açougueiro. Fez um patrimônio enorme. O cara pensa no custo-benefício. Quando ele viu que a casa ia cair, ele chama os caras e diz: como é que funciona essa delação? Funciona assim, você tem que entregar os caras nos atos que você tenha praticado. Meus filhos, eu tenho um filho, o Felipe e o Arthur. Aí o Felipe assim para mim: papai, delação é quando eu entrego uma estripulia do Arthur? Aí ele disse: não, isso é notícia crime. Para tu conseguir os benefícios, tens que fingir que estava com ele. Se tu fingir que estava com ele, foi com autoria, e tu delatares, tu pode salvar. Como assim, papai? Tu tem que fingir. Como é pós-verdade, se tu souberes de alguma coisa e quiser te livrar, tu pode fingir que estava com a pessoa, praticou o crime, tu entrega a pessoa, tu te livra. Se tu for só contar, aí não dá para fazer delação. Ele disse: mas isso não está certo, papai. Eu disse: pois é, isso não está certo fazer. Ele disse: mas eu não vou entregar meus irmãos. Eu também não vou entregar meus irmãos. Mas tem gente que vale a pena porque não está aqui numa lógica moral. Aqui é lógica de custo-benefício. Joesley tem uma vida, isso não é videogame, ninguém vai nascer de novo. Então o que acontece? Tu vai viver até 70, 80 anos vivendo bem. Então tu vai ficar preso 30 anos, não vale a pena. O que tem que fazer para entregar? Ele faz o quê? Ele junta o que tinha dado dinheiro para político, conta uma pós-verdade, que foi todo mundo comprado. Alguns sim, outros não, mas vira um balaio muito grande. E faz o quê? Eu posso produzir prova, que é uma das outras possibilidades da 12.850. Ele vai lá e grava o Michel Temer. O que ele aproveita? A recompensa do procurador da República, que queria o quê? Flechada no Temer. Ele vai lá e grava. Claro que ele usou um gravador Alibaba, porque aquele gravador era muito vagabundo, né? Falhava e não sei o quê, bababá, mas com aquilo tudo ele conseguiu o quê? Imunidade. Só que ele se achou muito esperto. E o que é mais interessante é que o advogado dele entrou para dentro da delação. Caiu para dentro. O advogado dele, quando viu que a coisa era daquele tamanho, ele mesmo fez delação, ele virou delator, para poder ter imunidade. Percebe? Como a coisa é um jogo das mais variadas formas. E aí, o Joesley conseguiu. Só que o ovo da serpente é que as cláusulas foram tão redigidas de forma tal que o advogado que atuou não se deu conta que aquilo ia ser furado. E caiu logo na primeira rateada. Na primeira rateada caiu. Só que vocês não se iludam. O Joesley foi solto. E vai aparecer umas gravações bem cabeludas aí de gente muito interessante. Com pitadas de simpatia. E aí, eu fico imaginando o Barroso aplicando pena, né? Ele analisa a personalidade das pessoas assim. Pitadas de psicopatia. Eu fiquei pensando, o que são pitadas de psicopatia? Porra! Aí eu estava vendo aquele negócio, TV Justiça, né? E aí meus filhos estão sempre ali, né? Pai, por que eles não estão brigando? Eu disse: esses são juízes. Juízes? É da Corte Suprema. Sério, pai? Não pode. Eles estão brigando assim, então, estão brigando assim. Vou botar eles de castigo, sentadinhos. E eles não acreditavam, achavam que era Big Brother o negócio ali, e tanto xingamento que tinha. De qualquer sorte, o que o Joesley fez? O Joesley deu o primeiro golpe de mestre, recebeu a vidraça, só que ele fez o que nós inventamos no Brasil, que é o recall. A delação faz recall. Ah, mas eu tenho mais coisa. Entrega mais coisa, renegocia, repactua. Então aqui é um amplo espectro negocial. Daí que vocês, estudando compliance, tem a seguinte questão. Vocês têm a lei anticorrupção, vocês têm a lei do CAD, vocês vão trabalhar com concorrência, vocês vão trabalhar com tudo isso. Quando vocês avaliam o risco criminal, tem que avaliar também
as possibilidades de que ocorra uma delação e uma defenestração interna. O Brasil não é máfia. Quando você vai estudar a história da Mãos Limpas na Itália, tem toda uma questão da máfia que se constrói. Nós temos uma máfia água de coco, assim, meio Nutella, não é uma máfia que mata. Embora tenha tido já o primeiro homicídio no ambiente da Lava Jato ano passado. Ou fingiram que era um homicídio. Mas as pessoas não esquecem. Só que trabalhar com empresário é diferente de trabalhar com delação premiada, por exemplo, na Lei 11.343, que é a lei de drogas. Lá também tem. Mas lá não pega porque o cara que é dedo duro no morro, ou que é dedo duro no tráfico, que entrega, morre. Aqui não, aqui a análise de custo-benefício. O cara sabe, se eu tivesse no lugar dele, faria o mesmo. E como eu posso fazer para me antecipar? Então, quem for trabalhar em atividades em que tem o risco de delação premiada, tem que entender de onde vem o tiro. Tem que entender que nesse mercado não pode ser ingênuo. Que nesse mercado não tem aprendiz de feiticeiro. É um mercado da negociação criminal, da possibilidade de entregar alguém. E entregar também o ator do compliance, o profissional do compliance. Isso coloca novos desafios a todos vocês, porque o desafio passa a ser ético. Quando se coloca no lugar de conformidade, de atividade regulamentar, a nossa proposta não é uma proposta de alguém que vá participar do jogo sujo. Só que o limite entre o jogo sujo aqui não é, na atividade comercial, muito claro. Pelas razões que eu elenquei para vocês. Primeiro, a legislação não dá conta de tudo. Segundo, eu tenho uma série de regramentos administrativos que nós não dominamos. Como esses regramentos são interpretados pelos órgãos administrativos, pelos órgãos judiciais, como essas múltiplas interpretações podem ser utilizadas como táticas de guerra. Num ambiente mais próximo de lawfare, o que acontece? Tem uma jornalista da Folha de São Paulo falou mal do bispo Edir Macedo, ou do bispo da igreja. Eles mandaram uma cópia de uma petição inicial para todas as igrejas e 15 mil pessoas entraram com ações no juizado especial contra a jornalista. Como é que você se defende de 15 mil ações? É o uso do judiciário como uma estratégia de guerra. Vou marcar audiência, vai dar revelia, ela vai ser condenada em 15 mil ações. Quanto é que ela vai custar para ela se defender em 15 mil ações? Então você usa o direito também com essa estratégia. Tem um caso aqui em Floripa que é interessante, um caso em Floripa não, que a advogada me contou quando foi no juizado, tem um juiz de outro lugar, que a pessoa é uma, como é que é, essas que, da internet, que é influencer. Blog influencer. Aí ela faz assim, ela vai lá no teu blog, fez uma lojinha, aí ela vai lá e curte as tuas roupas e diz, ó, eu quero comprar, usar a tua roupa, coloco e tal. Aí a pessoa diz, ah, sim, manda a roupa, ela usa, faz, veste. Depois ela começa a xingar, se a pessoa não manda, ela está preconceituosa em relação a mim, e a pessoa vai caindo na armadilha. Depois ela brinca tudo e entra com uma ação dizendo que foi desrespeitada, que foi desconsiderada, e pede milão. Só que a empresa está em Recife. Então, se tu tens uma empresa em Recife, que estás demandado em R$1.000 em Curitiba, tu faz o quê? Pega um avião, contrata um advogado, faz um acordo por 500, 10 ações por mês, dá 5 pau. É negócio. Então, vou usar o direito como estratégia de guerra, numa lógica do chapéu lawfare, é importante porque isso pode acontecer o tempo inteiro nas relações comerciais. Não só por demandas judiciais, mas nos diversos órgãos que aí representam. E vocês podem fazer parte de uma organização que partilha dessa tática de guerra e não saber como se organizar. Por último, você tem toda uma situação que é angustiante de não entender aquilo que acontece na empresa como um todo. Por mais que um compliance officer tenha acesso aos dados, tenha acesso a uma série de questões, vocês sabem que, em boa parte, os profissionais, os donos das empresas, os acionistas, têm vocês como alguém que é otiche, alguém que é para se fazer ver. E facilmente vocês são dominados se não conseguem compreender contabilidade,
não conseguem compreender uma série de outros campos que não são campos próprios do direito. Daí que, para finalizar a minha breve explanação, depois a gente fica para tirar dúvidas, a delação premiada, na 12.850, ela tinha um desenho. Esse desenho foi desfeito pelo Poder Judiciário nas diversas delações. Então fez o quê? Criou-se um mercado com um standard negocial diferente. Um mercado em que você pagava um preço, que você negociava tudo. E você tem negociando com quem? Com o delegado, com o MPF, com quem? Com o Estado. Depois da delação homologada, os referenciais normativos acabaram. O que aconteceu ano passado? Eu fui lá, negociei, entreguei, o Lewandowski disse para mim, ó, não vale a delação, devolve ao Ministério Público para adequar. Que foi a pergunta que a Ana Lamy fez lá na dissertação dela e está no livro. Bom, que o Auri fez na banca, que a Ana respondeu. A pergunta é, eu estou negociando com quem? Com o promotor X, com o procurador X, com o delegado X, eu estou negociando com o Estado. Se o preço é negociado e ele fechou comigo, não pode o Estado, o juiz, dizer que aquilo não valeu. E se disser que não valeu, olha só, se disser que não valeu, o cara que entregou está de boa fé e a prova não pode ser usada contra ele. Porque está na própria lei. Daí o que é negócio? Às vezes é negócio não fechar o acordo. É negócio não fechar o acordo porque você entregou, ó, não pode usar. Tem que chegar por uma fonte independente. Claro que eles podem manipular para chegar numa fonte independente. Mas aconteceu já em vários casos americanos de você usar a delação para um blefe. Eu vou lá, entrego tudo, não aceito o acordo. Então, o Estado, pelos delegados do MPF, não pode usar aquilo que você entregou. Tem um dia de rainha, como eles chamam. E aí, tem a questão, que você, como advogado, pode ter feito isso uma única vez. O delegado e o promotor nunca mais fazem nada com você. Sabe por quê? Isso é um jogo. Eles não jogam com gente chata. A gente não senta para jogar carta com gente chata. A gente não entra para jogar carta com um advogado que isso é emocional, essa prova não valeu. Querido, aqui não tem controle jurisdicional. É pegar ou largar. Aqui não pode ser chato, não pode ficar incomodando. Tem que entender que as coordenadas, quanto é que vale essa interceptação? Ah, não vale porque foi ilegal. O que eles vão fazer? Como já fizeram. Ó, com esse teu advogado não tem mais conversa. Aí chamou outro advogado. O outro que vem entende o negócio. Tem que baixar a cabeça? Não. Tem que entender as regras do jogo, que são essas regras de mercado. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, tem que entender a teoria da agência, que é a diferença entre o procurador que talvez queira mídia, e que é alguma coisa quente sobre alguém quente, alguém que tem um interesse ideológico em relação a um partido, em relação ao outro. Você tem vários produtos e que marca você quer comprar. Essa, aquela outra, o que tem para vender? O seu papel com isso. O seu papel como negociador. É um grande mercado, um mercado em que não temos regras definitivamente estabelecidas e que ela foi composta no decorrer dos últimos tempos. Acabou? Não acabou. Porque a delação do Lewandowski não foi homologada, mas o plenário não decidiu. A questão é que nós temos 11 Supremos ou temos um Supremo único. Vale que regras? Eu dependo da sorte em quem eu cair no Supremo Tribunal Federal. Essa é mais uma das nossas vicissitudes em relação ao Instituto que foi importado sem a devida tropicalização e que tem gerado muitas angústias para todos nós. O Anthony foi me orientando e escreveu sobre privatização de presídios, um livro que vale a pena ler, e ele vai mostrar naquele modelo como a lógica americana foi trazida para a prisão, a lógica americana foi trazida para o processo penal, a lógica americana foi trazida para o nosso ambiente de modo quase definitivo. Isso vai implicar uma alteração significativa no modelo de processo que faz com que vocês tenham que aprender a negociar, tenham que aprender a fazer acordo, tem que aprender os mínimos detalhes sobre isso. Ah, eu não gosto de negociar. Não tem que gostar, vai fazer outra coisa, vai abrir um cachorro quente. Se quiser atuar nessa área, tem que saber. A Jéssica acabou de escrever um livro com a Juliana sobre mediação e delação. Porque você tem que saber instrumentais mínimos, tem que saber em que ponto você está em vantagem, desvantagem, qual é a diferença da recompensa do advogado, do procurador, qual é a recompensa do contínuo, qual é a recompensa do secretário, como é que eu posso agir no secretário, como eu posso agir em relação aos outros, tomar medidas de contenção, fazer contra-espionagem, é uma coisa louca que mudou.
O nosso processo penal vintage, que é aquele processo lá, vai lá, faz flagrante, aquilo vai continuar nos crimes do RIUA, os crimes do Código Penal. Nesses crimes sofisticados, é necessário, cada vez mais, investigação preliminar defensiva, atos de contra-inteligência e modificação da atuação do advogado muito mais proativa, usando a tecnologia que aí está disponível. Eu fico muito chateado porque eu trabalho como juiz. O juiz não tem graça. Graça mesmo é legal. O legal é essa coisa, pensar nas táticas, estratégias, poder ir para lá e para cá e poder pensar. Fiz um concurso muito cedo, estou muito velho para poder mudar de lugar e aposto muito naquilo que vocês têm para fazer, que é desbravar e tropicalizar dois institutos. Um Instituto Compliance que veio meio como se fosse uma assessoria e a grande parte dos empresários acha que é isso ainda, e não é. Fazer esse desvelamento que vinha a ser a atuação no compliance, no caso compliance criminal, que é o que eu acabo estudando mais, mostrar a importância e a relevância disso, analisar com técnica e capacidade de entender, por exemplo, a gente trabalha lá com risco. O risco é um conceito específico, não é um conceito, o risco não é alguma coisa que você lê o Ulrich Beck e está resolvido. Ali o Ulrich Beck vai trabalhar a sociedade de risco com uma perspectiva filosófica, ele é um sujeito que pensa teoricamente desde a sociologia. Aqui quando a gente vai falar de risco, tem que entender outras categorias, tem que entender o que é uma lógica monotônica, tem que entender, por exemplo, um pouquinho de matemática, tem que entender. Construir algoritmo o cara diz, pô, o cara está pegando de vez. Algoritmo não é matemática, algoritmo é uma ordem lógica de decisão que o computador faz. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, você organiza isso em tabela, você pode dar uma predição de risco muito mais qualificada. Dá um trabalho para fazer isso? Dá, não é? Mas dá para fazer, não dá? Dá para fazer e o resultado disso é assustadoramente importante. Você faz uma árvore de decisão, se acontecer isso é isso, se acontecer isso é isso e aquilo outro, o risco disso é maior, você faz uma estratégia de cima e baixo, que é perfeito, que não é perfeito, que você queria, não queria, numa escala, por exemplo, de 0 a 5, 0 a 10, consegue mapear todas as atividades, os processos da empresa, os processos não judiciais, os processos decisórios da empresa, e assim você consegue ter uma lógica de predição muito maior. Acrescentar, associar os players, quem trabalha contigo, que é CARF, judiciário, colocar os personagens como eles são, como eles existem, e não como a gente imagina. Isso dá uma sofisticação e dá aí com vocês a possibilidade de ampliar o foco de decisão. O que eu posso dizer para terminar com vocês é que não dá para ser ingênuo nesse mundo. Acho que o Alvin Toffler tem uma frase que para mim é muito forte, que diz: se você não tem uma estratégia sua, você faz parte da estratégia de alguém. Então não dá para ser ingênuo numa hora dessa. Você tem que pensar até que ponto você pode ser instrumentalizado no lugar que você ocupa, não para ficar um paranoico o tempo inteiro, desconfiar das coisas, mas para que você possa entender de onde veio o tiro, como diriam os meus filhos. Tem que saber de onde veio o tiro e o que pode lhes pegar. Talvez fazer uma auto-observação sobre o compliance a si próprio em cada vez que nós decidimos estudar essa questão. Então, soft law, lawfare, análise de riscos de forma qualificada, pode transformar a atividade de vocês, que aparentemente é simplificada, numa atividade qualificada. Um centro de excelência aqui, OAB, vocês trabalham com isso. Eu não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa, eu estou aqui para dizer que tem novas possibilidades e fundamentalmente tecnológicas que podem melhorar e qualificar o produto de vocês. Vocês aqui também veem um produto técnico, e esse produto pode qualificar. Só não pode ser ingênuo. Eu agradeço muito a todos vocês e estou à disposição para perguntas.